discussão desta semana, a gente vai conversar com a vereadora professora Sônia Meire e bater um papo sobre toda a sua produção parlamentar aqui na Câmara Municipal de Aracaju. Vem comigo, porque a gente vai conversar com a vereadora. Olá, em discussão no ar, hoje a gente conversando com a vereadora professora Sônia Meire. Vereadora, seja muito bem-vinda. O mandato da senhora é focado nas mulheres, né? Por que esse foco específico nas mulheres? Primeiro, porque as mulheres, ela é maioria da população brasileira, sergipana e aracajuana, né? Da população que vive em Aracaju, 54% é composta por mulheres. E nós, né, eu como mulher, parlamentar mulher, que sempre estive na caminhada, na defesa das mulheres, porque nós entendemos que, historicamente, as mulheres sempre viveram com muito mais dificuldade de se colocar publicamente na sociedade, porque nós temos uma base da sociedade pautada, né, desde da sua história colonizadora, com base no que a gente chama de patriarcado, que é o poder do homem sobre as mulheres. Então, como mulher, uma das formas de vencer essa ideia e que na prática ela está disseminada em todos os setores da vida, inclusive no parlamento, vocês observem quantas mulheres ocupam a Câmara Municipal de Aracaju. Nós já tivemos momentos de ter só uma mulher, agora nós temos 4. E dentre essas mulheres, quantas mulheres negras também, que é uma parte significativa da população, ocupam a Câmara Municipal, ocupa a Câmara Federal, está nos espaços de poder. Então, é um número muito diminuído de mulheres ocupando os espaços de poder. Isso graças a uma política que se desenvolveu no Brasil, chamada do patriarcado, que os homens deveriam estar nos espaços públicos e as mulheres nos espaços privados. Isso é uma lógica de pensar que não é só no Brasil, é internacional. Então, a luta das mulheres por ocupar os espaços públicos, ela é internacionalizada. E por isso nós também temos várias ações durante o ano que se somam à luta internacional pelo direito das mulheres. E desde que nós assumimos a Câmara Municipal, nós apresentamos os primeiros projetos voltados para as mulheres. E quais foram esses projetos e por quê? Quem são essas mulheres que compõem 54% da população, no caso específico, de Aracaju? São mulheres que vivem numa condição abaixo do que elas poderiam ocupar, que vai desde a educação até o acesso à saúde pública, à moradia, à condição de trabalho, de emprego, de renda. Então, nós não poderíamos deixar de ter como elemento principal o eixo de debate e de definição de política pública, de garantia de direitos a partir das mulheres, que ela é a maioria da população, né? Então, por exemplo, se nós formos analisar, começar pela educação, né? E a educação, para mim, eu sou professora, considero ser a base fundamental para a gente poder ampliar a nossa consciência por meio do conhecimento, né, sobre o nosso papel na sociedade. Então, na educação, Sergipe, por exemplo, nós temos a 6ª pior taxa de analfabetismo do país em Sergipe. E Aracaju também tem um índice de analfabetismo, ou seja, de pessoas não escolarizadas, superior ao índice de pessoas escolarizadas. E boa parte dessa taxa está também nas mulheres. Então, nós haveremos de nos perguntar por que na educação essa taxa de não escolarização é tão alta num estado como o nosso, o menor estado da federação, e uma capital que tem baixa taxa de escolaridade. Então, nós teremos que ter políticas públicas para definir a garantia do direito, que é direito público subjetivo, o direito à educação. E não é qualquer educação. Nós queremos uma educação que não seja sexista, que não divida os homens e as mulheres, colocando os homens acima das mulheres. Precisa ser uma educação antirracista, porque a maior parte da população que está nessa situação também de não escolaridade é da população negra.
e a população negra com menos poder aquisitivo, que é a educação que está na periferia da cidade, né? Então, desde que nós assumimos a Câmara, nós temos estudado e temos também analisado, tem um elemento importante, que a Prefeitura Municipal de Aracaju, ela não tem dados com transparência necessária para definir ações, por exemplo, na educação. Vou dar um exemplo básico. No primeiro mês que nós assumimos, estava o mês da matrícula na escola da rede municipal. Isso no mês de fevereiro. De fevereiro, que nós assumimos em fevereiro de 2023. Nós fomos para os bairros para identificar as necessidades das mulheres a partir da demanda delas para atender os seus filhos. E a realidade da educação em Aracaju, nos anos iniciais, ela melhorou qualitativamente, mas em termos de creche e educação infantil, nós temos um déficit ainda, e principalmente da creche, né? Um déficit muito grande. Então, nós identificamos, não pelo portal da transparência da Prefeitura, não porque a Prefeitura apresentou algum estudo, mas porque nós fomos para os bairros. E, a partir daí, nós começamos a atuar, de fevereiro para cá, mais próximo das mães, né, dessas mulheres, nas periferias, para que elas possam ter a garantia do direito do seu filho estar numa creche em tempo integral, com condições de desenvolvimento, porque a creche é para desenvolver as crianças em todos os seus aspectos. Então, nossa atuação tem sido muito voltada para defender o direito à creche, o direito à educação básica, não só das mulheres negras, principalmente, mas dos seus filhos, né? Porque um percentual muito grande de mulheres também dessa base social são mulheres que são mães solos, que não tem ninguém, inclusive, para ficar com o seu filho e muito menos poder pagar uma pessoa para cuidar do seu filho no horário que ela precise trabalhar, seja como uma vendedora ambulante, né, como uma pessoa que está atuando a partir dos seus esforços, ou seja, uma pessoa que tenha um emprego fixo, que tenha uma carteira assinada, ou que tenha um contrato, ou seja, uma servidora pública. Então, a nossa luta, uma das lutas principais na garantia do direito das mulheres é a garantia do acesso à educação de qualidade, essa educação antirracista, anti-LGBTfóbica, e uma educação voltada para a garantia dos direitos, né, entre homens e mulheres, mas priorizando inclusive vagas nas escolas para que elas possam matricular seus filhos e as creches. E essa luta vai continuar. Inclusive, esse ano nós estamos fazendo uma busca ativa que o município deveria fazer. Nós fizemos uma indicação para que o município, a Secretaria Municipal de Educação, fizesse 2 buscas ativas durante o ano, para planejar a matrícula e quando chegasse no momento, ela não dissesse que não tinha lugar para colocar as crianças, um espaço adequado. Então, nós sugerimos, mas ainda não tivemos uma resposta positiva. Vamos precisar da sua força para somar a nossa, para que a gente possa ter um planejamento adequado e atender às necessidades. Uma outra questão muito importante que tem a ver com a educação, mas não só, né, quando a gente fala de uma educação para garantir o direito das mulheres, é uma educação que combata todas as formas de violência e opressão contra as mulheres. Nós vivemos numa capital em que o número de violência, de abuso, de exploração sexual de crianças e adolescentes, de meninas e de meninos, mas um número muito mais alto de meninas, de violência contra as mulheres, ele é muito alto. E a cada dia esse número vem aumentando. Então, nós não temos políticas públicas efetivas, intersetoriais, que possam acolher as denúncias e ter uma política para combater, de fato, essa violência. Nós precisamos que esse trabalho ele passe desde a educação escolar, as famílias por meio da política de assistência social, da saúde e também da educação, para que a gente possa desenvolver uma sociedade que respeite as mulheres, que respeite as crianças, né? Que não atente contra as suas vidas. Para isso, nós estamos também tentando captar, né? Observar os índices e definir no orçamento, né? Que nós vamos aprovar esse ano, o orçamento para o ano de 2024. Mas nós precisamos definir no orçamento políticas específicas. E nós aprovamos recentemente aqui na Câmara um projeto de lei que é um canal de denúncia nas escolas da rede municipal, para que a Secretaria Municipal de Educação se organize, monte uma equipe com psicólogos, psicólogas, assistentes sociais, agentes de segurança, uma equipe interdisciplinar,
para receber as denúncias que a escola possa trazer, para que mantenha sigilo das pessoas que sofrem algum tipo de violência na escola, né? Que às vezes é bullying, é porque o menino não viu. Muitas vezes se naturaliza a violência e às vezes não se identifica nem que aquela atitude é um ato violento. E a gente precisa ter um lugar para acolher essas denúncias e, ao mesmo tempo, tratar dessas denúncias. Qual é o trato? Sentar com a pessoa que foi violentada, encaminhar para a política de saúde, né, para ser atendida, para psicólogos. E aí, esse projeto de lei foi aprovado recentemente e assim que a gente espera que ele seja sancionado o mais rápido possível e nós vamos acompanhar a implementação desse programa, né, a partir desse projeto de lei, para trabalhar na escola. Além desse trabalho na escola, né, que a gente espera que seja implantado o quanto antes e que o prefeito sancione o quanto antes, nós também temos uma atuação diária junto às mulheres, inclusive nas periferias. Fizemos uma campanha e vamos avançar nessa campanha, que é na área do transporte público também, né? Nós solicitamos, fizemos vários requerimentos, inclusive a SMTT, e a SMTT respondeu para nós que não tem tido denúncias de violência, inclusive nos terminais e no transporte público. A única que teve foi uma em 2023. Nos últimos 5 anos, a SMTT não apresenta essas denúncias, apenas uma que ocorreu em 2023. Eles alegam que não tenha tido nenhum tipo de denúncia. Exatamente. Mas nós fomos à SSP, nós fomos aos órgãos, né? E observamos que há denúncias de importunação sexual, tanto em terminais quanto no transporte. Então, nós estamos também elaborando projetos de lei, já protocolamos, para que as empresas de transporte, elas respondam por isso. Porque o que acontece em Aracaju é que as empresas de transporte público, elas têm uma concessão, ou seja, uma liberação do município para ela desempenhar o trabalho aqui de transporte coletivo, mas ela não tem obrigações, não existe nada, inclusive por escrito, não tem nada por escrito que determine a obrigação para a empresa cumprir. Então, a empresa colocou câmeras nos seus transportes para localizar algum tipo de roubo. Mas isso, para ela, não tem nenhuma repercussão no combate à violência. Um protocolo é frágil para encaminhar o transporte até um local, o motorista, para proteger as mulheres vítimas de violência. Por falar nesse protocolo frágil, essa questão da SMTT dizer que não houve denúncias, a senhora buscou outros canais oficiais, como a SSP, como a senhora bem disse. Então, nesse caso, não estaria faltando um canal de diálogo, um canal para que essa pessoa denuncie a SMTT? Com certeza, com certeza. E nós estamos denunciando o fato da SMTT não ter esta organização criada, não incentiva as pessoas a denunciarem, certo? E a gente tem feito um trabalho de incentivar as pessoas a denunciarem, mas mais que isso, nós temos que exigir da empresa que ela tenha um protocolo efetivo, que as mulheres que têm um botão, por exemplo, e que esse botão acione, inclusive, a guarda municipal mais próxima para chegar até onde o ônibus estiver, o veículo, para atender as mulheres, porque as mulheres correm risco quando elas denunciam no mesmo local, inclusive, né? A depender da situação, elas estão correndo risco em todo o trajeto, né? Então, nós temos sérios problemas. Já existem leis aprovadas que o ônibus pode parar à noite, inclusive, fora do ponto de ônibus. Então, nós não temos, isso não tem acontecido com frequência. Ônibus passam vazios e vão embora, não para. Aí o que vem atrás, superlotado, para, e as mulheres se submetem a entrar no ônibus superlotado. Então, tudo isso tem a ver com o não combate às diferentes formas de violência e principalmente de importunação sexual que as mulheres sofrem. Então, isso é muito importante, que a população cada vez mais denuncie, mas é importante que, no caso, como vereadora, eu possa acompanhar de perto que medidas estão sendo tomadas ou não tomadas para que a gente possa não só denunciar, mas possa lutar com as mulheres para que sejam efetivadas. E a maior parte dessas mulheres também são mulheres negras, não é? Nós estamos no estado
onde as mulheres negras são as que sofrem mais riscos de serem assassinadas também. Nós temos uma taxa de 4,4%. E se nós formos analisar a situação, a condição da mulher negra, né, vítimas de homicídio, que são dados do Atlas da Violência. Nós não estamos aqui trazendo dados da nossa cabeça, nós exigimos mais pesquisas para que a gente possa ter planejamento, ter política pública. O Atlas da Violência diz que dessa taxa de homicídio, olha, 94% de mulheres que são mortas em 2019 são mulheres negras. Ou seja, quase 100% das mulheres que são mortas são mulheres negras. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, que políticas nós necessitamos para combater esse tipo de violência? Que vai desde a educação, né, até o trabalho também da assistência social, o trabalho da saúde. Esse trabalho tem que ser intersetorial. E nós não vimos na Prefeitura de Aracaju políticas efetivas nesse sentido, que inclusive tem que ser políticas não só desenvolvida pela Prefeitura, ela tem que ser desenvolvida com o Estado, ela tem que ser intragovernamental, ela tem que ter uma ação que é tripartite, ou seja, federal, municipal e estadual. Nós não podemos ter políticas separadas, nós temos que ter uma atuação conjunta para defender. E nós não vimos isso até hoje, né? Nós observamos que o número de violência tem aumentado e a gente não vê nenhuma vontade política efetiva no trato dessas questões e nem a gente vê a garantia desse direito de melhoria dessa política no orçamento, né? Nós vamos fazer uma pequena pausa e no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre as políticas públicas para as mulheres negras, a necessidade de ter uma política pública voltada para as pessoas, para as mulheres negras. Não saia daí porque a gente volta já já. De volta com Em Discussão. No primeiro bloco, a gente fez um apanhado geral e a professora Sônia estava falando sobre a necessidade de políticas públicas voltadas para as mulheres negras. Vereadora, tem que ter essa sensibilidade do poder público, né? Com certeza. E a sensibilidade, a gente percebe que ela não é tão frequente, que ela não existe de forma efetiva, né? Porque as políticas da prefeitura, se você abrir, qualquer pessoa que abrir o portal, não vai ver resultado, inclusive, de pesquisas que possam dizer para a população qual é a sua realidade hoje, que ela sabe do ponto de vista individual, ou no máximo observa no seu bairro como a mortalidade está se dando, como o abuso, a exploração, a falta de emprego, mas ela não tem um dado concreto. Só isso aí já diz para nós que o planejamento que o município faz não é um planejamento que seja voltado para atender às necessidades da maior parte da população, de mulheres nem da juventude. Nós temos um dado que é muito importante. Vocês sabem quanto é que a renda de cada indivíduo, de cada pessoa que mora em Aracaju, chamada renda per capita? A renda per capita é de R$ 24.735, ou seja, quase 25 mil por pessoa. Essa renda per capita, como é que as pessoas... E você sabe quantas pessoas... qual é a renda média de salário da população aracajuana, daquelas que recebem um salário, né? É de R$ 2.800. Então, se você for comparar a renda per capita e qual é a média de salário, você vai ver que há uma profunda desigualdade entre aquilo que é dividido socialmente como renda per capita e aquilo que cada pessoa empregada pode chegar a ter como renda média. Então, você vai ver que tem pessoas que não recebem absolutamente nada e que dependem de uma política, inclusive, de renda, que o município implementou esse ano, mas uma renda baixíssima de apenas R$ 300. Então, nós não podemos depender só do governo federal. É importante que tenha uma política de renda. Isso foi importante agora no governo Lula, ele retomou a política de renda. Mas é preciso também que tenha uma política de desenvolvimento, de emprego e renda para a população, em especial também. Não é que seja em especial, especificamente para as mulheres, porque muitas mulheres hoje elas não conseguem mais nem sair para procurar emprego, né? Que é a chamada taxa da população desalentada, porque ela já cansou de sair e não tem o seu emprego. Além do mais, nós temos níveis de empregabilidade, entre aspas, que são análogos ao trabalho escravo, né?
ou dificuldades para as mulheres chegarem a este nível de emprego e de renda. Então, nós temos um problema muito sério e quando você vai olhar para a população negra, a situação ainda é muito mais grave, né? Nós só temos, de toda a população de Aracaju, apenas 34,1% ocupada. De toda a população de idade, né, a partir de 20 anos até 49 anos, que está na faixa, que pode ter um emprego, que não é de menor, não é adolescente, que pode ter o seu emprego, ela está apenas em 34,1%. Então, isso mostra a quantidade de pessoas que vivem hoje em situação de desemprego. Isso impacta diretamente em outras condições de vida, né? Como, por exemplo, a questão da moradia, né? São pessoas que geralmente não têm uma casa para morar, que precisa pagar um aluguel. Então, a renda mínima, ela não tem condições nem de pagar o aluguel, porque ou ela come, ou ela paga o aluguel, ou ela paga a despesa do aluguel, como a taxa de água e de luz, e que tem aumentado também os seus valores. Ou seja, ela tem que escolher entre comer ou morar. Isso. E o emprego, como a gente sabe, o emprego é a base de tudo. É a dignidade humana. Né? Tudo parte do emprego. Se a pessoa tem um emprego decente, que consiga sobreviver, sustentar a sua família, a pessoa vai viver em um outro nível. Exato. Então, nós estamos em luta aqui na Câmara também para definir políticas de empregabilidade. Nós protocolamos um projeto, primeiro, que é do Vale Gás. Nós protocolamos logo em março esse projeto. Ele ainda não veio aqui para ser apreciado. Quando ele vier para ser apreciado, eu vou anunciar para que vocês possam estar aqui, possam acompanhar, para que esse projeto seja aprovado. Porque muitas vezes, quando a pessoa tem o alimento, ela não tem o dinheiro para comprar o gás. Quanto da população hoje não tem a condição de fazer o cozimento, de cozinhar o seu alimento? Então, a gente precisa ter uma política pública articulada com a Petrobras para garantir um Vale Gás para a população, né? Então, é necessário. Então, nós fizemos um projeto para o Vale Gás. O outro projeto também, né, que nós estamos, além dos requerimentos e indicações que fizemos, que é da renda dessa população aumentar a sua renda por meio de uma política de profissionalização. Nós temos a Fundate, mas quantas pessoas a Fundate profissionaliza para ter condições dessas pessoas, inclusive, ter empregabilidade? E a gente precisa estruturar cada vez mais o trabalho coletivo. Nós passamos agora por uma situação muito grave de pandemia. Na pandemia, quantas mulheres poderiam confeccionar máscaras? Quantas mulheres poderiam estar fazendo, né, EPIs e o município comprando dessas mulheres nos bairros em Aracaju? Nós precisamos de política séria para gerar emprego e renda a partir do potencial dessas mulheres. E não exigir que essas mulheres fiquem disputando um mercado de trabalho que não tem, porque boa parte das mulheres que ainda conseguem ser empregadas são empregos muito frágeis. Por exemplo, as mulheres dizem: professora, meu sonho é entrar numa empresa de limpeza e urbanismo para ter pelo menos uma carteira assinada. As mulheres são expostas a vários tipos de trabalho, né, que lhe colocam numa situação muito delicada da sua vida. Não é que as mulheres não possam exercer, mas as mulheres sofrem também de assédio, de abuso, na maior parte desses empregos. Os salários são baixos, o trabalho é exaustivo e elas não têm as condições. Nós temos dentro do serviço público, trabalhando na política de assistência social, pessoas que são contratadas temporárias, que não dá tempo elas fazerem uma formação, porque é uma área muito específica, principalmente quem trabalha nos abrigos, quem trabalha no sistema de segurança, precisa ter uma formação e uma continuidade desse trabalho. São pessoas que estão terceirizadas e com desvio de função. Elas são contratadas para realizar uma atividade e elas fazem outra. Muitas vezes elas são contratadas para realizar um trabalho de apoio, um trabalho de limpeza, e aí ela vai ser cozinheira dentro do município nas diferentes áreas de atuação. Ou seja, há um desvio de função e as mulheres são sobrecarregadas. Isso no caso das mulheres que conseguem um contrato temporário ou um emprego, ou uma carteira assinada. E as milhares de mulheres que não conseguem. Nós temos que ter uma política de formação profissional e um incentivo do município para que elas possam se organizar na base, principalmente as mulheres negras, para elas produzirem aquilo que é de domínio dela. E é importante também abrir para que essas mulheres possam ter como escoar a sua produção, com feiras abertas em todos os bairros, com feiras de trocas de mercadorias, dos produtos que elas fazem. Nós temos que defender para isso
as feiras abertas e que a prefeitura tem o dever de abrir as feiras, tornarem públicas, inclusive fomentar a cultura nessas feiras, também garantir emprego para as mulheres, para a juventude, que produz a cultura, que produz arte na nossa cidade. Então, se nós tivermos uma política pública de emprego e renda a partir do potencial que as periferias produzem, não é do centro para a periferia, é da periferia para os centros, periferia interligada e centro também, para que essas mulheres possam, a juventude, inclusive os meninos, os jovens, possam ter condições de produzir, aprender, inclusive muitos deles podem ser profissionais para ensinar os outros com recurso público pela Fundarte. Então, nós precisamos garantir no orçamento mais recurso público direcionado direto para a base social que está desempregada e que não tem nenhuma perspectiva de emprego nos próximos anos, diante da ausência de concurso público, diante da forma que muitas vezes as pessoas me procuram, professora, me dê uma carta para eu conseguir um trabalho. Minha querida, eu não posso lhe dar uma carta porque eu não tenho. Essa política é muito ruim, eu não concordo com essa política. Nós esperamos, inclusive, que teve a maternidade que foi inaugurada. A nossa discussão é como que a maternidade inaugurada faz uma seleção pública com graves problemas, né? Foram denunciados os problemas e ela continua hoje, selecionou pessoas que nós não sabemos os critérios, porque a população não soube dos critérios, à margem da população. Nós temos contratos com o município que poderia selecionar pessoas do próprio bairro e da região, pessoas que estão preparadas para o trabalho. E fazer formação também, nós não temos isso. Então, nós estamos lutando contra esse processo de privatização do que é público, porque ele não é transparente, ele não seleciona as pessoas, não consegue captar o emprego para as pessoas que realmente precisam no município e fica pela indicação. Então, nós somos contra essa política, mas para isso é preciso ter uma política concreta e a prefeitura nunca assumiu esse trabalho. Então, geração de emprego e renda é fundamental para a autonomia das mulheres, é fundamental para a autonomia das suas famílias. E aí vem a questão da insegurança alimentar, que tem tudo a ver com a perda de renda também. Vocês sabem, nós estamos no estado em que a população que está vivendo o que é a insegurança alimentar? É a pessoa que não tem como pensar, né, como prever naquilo que está no seu orçamento, se ela tiver um orçamento, como ela vai garantir as 3 refeições ao dia. São pessoas que não sabem o que vai dar para os seus filhos no dia seguinte. São pessoas que estão desde a pouca quantidade de alimentos até a falta, a ausência de alimento das 3 refeições mínimas ao dia. Então, nós temos 71% da população de Sergipe que vive em situação de fome, né, total ou fome moderada. Nós temos a 4ª maior taxa do país. E Aracaju também segue essa linha. E dessa população, das mulheres que são as suas chefes de família, que estão vivendo em insegurança alimentar, que não tem como prever nem o que é que vai dar para os seus filhos e para ela própria, chegam a taxa de 50,8%. E de mulheres negras, que são chefes de família, sabe qual é a taxa? 91,6%. E aqui eu pergunto, qual é a política do município de Aracaju para acabar com a fome? Para evitar que as pessoas morram pela ausência de alimento, tanto pela quantidade, pela qualidade, quanto pela ausência completa de alimento. Para isso que nós estamos aqui na Câmara, para defender o seu direito, que é o nosso direito, é o direito da população que vive hoje em uma situação de muita vulnerabilidade. E o problema não é individual. Nós não nascemos pobres, nós nascemos num país e vivemos num país que coloca a maior parte da população na condição de miséria e de pobreza, para ficar com o pires na mão pedindo a político ou trocar por voto na época da eleição. O que nós precisamos é combater esta prática. A gente não pode continuar com a prática que nós chegamos a um ponto, porque aumentou a quantidade, são mais de 30 milhões de brasileiras e brasileiros com fome, que a pessoa troque um prato de comida por um voto. Isso é um absurdo. É a democracia que nós temos que lutar. E democracia não existe com fome. Democracia não existe com desemprego. Democracia não existe sem a educação, sem a saúde pública, né? Então, nós queremos convidar você para nos somar cada vez mais a essa luta, porque é a luta pela vida das mulheres, pela vida da juventude, pela vida das crianças, que, diga-se de passagem, nós também temos uma taxa de mortalidade altíssima, inclusive em Aracaju. De cada 1000 crianças que nascem,
16,1% morrem. Então, nós temos que cuidar. Muita gente fica com o discurso, mas na hora do orçamento, qual é o lugar no orçamento para defender a vida das mulheres, das crianças? E para isso nós também protocolamos vários projetos para garantir a melhor condição de vida das mulheres, tanto no pré-natal quanto no parto, né, puérpero. Nós temos uma política para combater também todo tipo de exploração, de abuso que as mulheres sofrem, inclusive na hora do parto, né? E também nós temos que ter uma política que tem esse recorte, que é mulheres negras, que são as que mais sofrem, e as mulheres também que estão em situação de encarceramento. Que essas mulheres não têm acesso semanal aos seus filhos, elas são isoladas completamente da sua família. São mulheres que estão sofrendo. Nós fizemos uma sessão especial agora em julho, uma sessão especial que trouxemos várias mulheres para aqui, para essa Câmara, porque essa Câmara tem que ser ocupada cada vez mais por mulheres, mulheres negras, mulheres que estão em luta, mulheres que produzem, mulheres trans, né, que também é outra parte da sociedade que compõe esse grupo de mulheres que sofrem todos os tipos de violência, desde a questão do trabalho, que é negado, né? É negado o seu direito à vida. Geralmente as mulheres trans não passam de 35 anos de idade, então nós temos políticas para as mulheres também LGBT, e nós fizemos uma sessão especial onde as mulheres trouxeram as suas dores e, ao mesmo tempo, as soluções. As mulheres têm solução. Nós não temos problemas, os problemas não são nossos, os problemas são gerados pela ausência ou pela fragilidade de uma política, inclusive porque não existe política séria sem garantia no orçamento. E as mulheres encarceradas tiveram aqui debate sobre nós precisamos combater a política de encarceramento das mulheres com políticas públicas de inserção dessas mulheres, assim como as jovens que estão em situação de abrigo, que precisa ter uma política com a sua família para elas serem reinseridas, que elas possam ter acesso à educação, que elas possam entrar em programas como Jovem Aprendiz em todas as áreas, da cultura, ao esporte, né, ao lazer, em todas as áreas. Essas meninas e essas mulheres, elas têm que ter esse direito. Qual é a política que existe para essas meninas? Então, o que nós estamos observando na sociedade é um processo de que as pessoas que estão em situação de abrigo, que estão em situação de encarceramento, que estão em situação constante de violência pelo próprio Estado nas periferias, a população ela não se junta, não reage para defender a si própria. E nós estamos aqui para defender exatamente essa população. E na perspectiva de projetos de lei, nós também, no dia 28, que foi o Dia do Orgulho LGBT, nós protocolamos um projeto de lei para implementar uma política no município de Aracaju de empregabilidade, de visibilidade para as mulheres, para a população LGBTQIAPN+, né? Porque nós precisamos cada vez mais garantir esse direito à vida. Então, muitas vezes as pessoas ficam falando o discurso que defende a vida, mas defende a vida de quem? Nós precisamos ter ações concretas para defender a vida daquelas pessoas que estão todos os dias tendo a sua vida ameaçada, que é a parte da população mais pobre, que são mulheres e que são mulheres negras. Então, nós só poderemos combater a política da morte com uma política que defenda exatamente a maioria da população, que é esta aqui que nós estamos tratando hoje. Vereadora, estamos chegando ao fim do nosso horário, mas antes de encerrar, eu queria que a senhora comentasse sobre a sessão especial que a senhora realizou, que estamos no mês de julho, né, que é no dia 25 de julho, temos o Dia Municipal da Mulher Negra, Regiane Maria, e a senhora realizou uma sessão especial para falar sobre a importância da presença da mulher negra e de que forma a mulher negra precisa ser inserida ainda mais no mercado. Então, essa sessão ela foi muito importante, né? Porque foi uma sessão protagonizada pelas mulheres. Apenas a gente abriu e solicitou para que essas mulheres estivessem aqui nesse espaço, assim como fizemos uma outra também esse semestre com mulheres e direitos reprodutivos, com a presença de mulheres negras, PCD, né? Muito importante porque as mulheres são diversas. São mulheres trans, são mulheres PCD, são mulheres negras, são mulheres da periferia, são mulheres que estão em todas as profissões, desde a saúde, a educação, né? Também trabalhando, as mulheres de terreiro, de religiões diversas. Então, essa sessão foi um dia de muito aprendizado para nós, e essas mulheres trouxeram algumas demandas e que nós precisamos dar continuidade a
as exigências dessa demanda, daqui da Câmara, não só fazendo a exigência por meio de requerimentos, para que a gente possa ter conhecimento de qual política está sendo realizada e por que essa maioria está de fora. E diga-se de passagem que os requerimentos que nós fizemos, por exemplo, para algumas áreas como assistência social, até agora nós não recebemos nenhum retorno. Então isso é grave, porque quando a gente... É dever do parlamentar, da parlamentar, pedir explicações, e é dever do município dizer o que está fazendo ou por que não está fazendo. E nós não temos resposta de vários requerimentos que fizemos na saúde, na assistência social. Nós fizemos indicações também para a melhoria do sistema como um todo, não só do transporte público, na educação, na infraestrutura da cidade. Nós estamos com populações inteiras ilhadas por conta das chuvas, mas não é por conta, a causa não é a chuva, é exatamente o abandono pelo não calçamento, pela não estrutura básica de saneamento nos bairros, né? Pelo não olhar atencioso para os bairros. Então, tudo isso vem à tona quando a gente reúne mulheres. E o dia 25 de julho é o dia da mulher negra aracajuana, Rejane Maria. Esse marco desse dia foi realizado a partir da ex-vereadora Linda Brasil, que é do nosso partido, que aprovou esse projeto aqui na Câmara, muito importante pelo reconhecimento da mulher negra e pelo reconhecimento da sua luta e da sua condição, que precisa cada vez mais ser atenta nessa política antirracista, como também o dia 25 de julho é o dia de Teresa de Benguela, foi outra mulher lutadora, né, pela liberdade, e também o dia 25 de julho é o dia da mulher afro-negra, latino-americana e caribenha. Então, como nós não vamos ter sessão no mês de julho mais, porque vai haver um recesso na Câmara, nós antecipamos para o dia 3 de julho, foi o dia dessa sessão especial muito importante, e nós acolhemos todas as demandas das mulheres e vamos continuar exigindo do poder público o respeito, né? A garantia de direito das mulheres, mas esse respeito e essa garantia de direito precisa vir com políticas públicas, com orçamento. Por isso que o nosso tema de debate é garantia de direito das mulheres, e essa garantia de direitos ela tem que estar no orçamento. E o prefeito nunca fez um orçamento participativo. Ele já vai para 16 anos de mandato, com uma interrupção no meio, que foi um outro governo que também não realizou e que a cidade ficou completamente um caos. E nós não podemos dizer que um projeto de lei de orçamento sem a participação popular vai atender às necessidades do nosso povo. Então, nós estamos aqui para dizer a você que nós vamos lutar para garantir projetos de lei que venham com participação popular. É preciso que você se sinta representada, que você se sinta presente nos projetos de lei orçamentário, assim como no projeto, no plano diretor da cidade de Aracaju. Queria terminar colocando a importância. As mulheres negras, as mulheres que estão na periferia, as famílias aracajuanas não se sentem no plano diretor. E nós estamos na luta para que esse plano diretor chegue até a Câmara, e a Câmara irá assumir o debate público para discutir nos bairros com a população. Essa é a nossa luta aqui dentro, para que a gente possa ouvir você e você se sentir incluído no plano diretor, porque enquanto a gente não tiver um plano diretor aprovado, com a participação popular, a especulação imobiliária, o desmatamento, a sua vida e da sua família está correndo risco. Nós precisamos urgente de um plano diretor, porque a especulação avança, destrói a nossa condição de vida, né, de quem vive das populações tradicionais, destrói o ambiente e não garante nenhuma perspectiva de vida para nós. Então eu quero chamar você aqui para continuar nos acompanhando pelas redes sociais. Professora Sônia Meire, nós também temos um número de WhatsApp, o 79991371186, onde você fala diretamente conosco, né, pelo WhatsApp, para que a gente possa cada vez mais acolher as suas demandas e juntos e juntos, nós podermos aqui levar essas demandas adiante, porque nós acreditamos que só a unidade da nossa classe trabalhadora, da nossa luta, né, das mulheres, que protagoniza a luta no mundo inteiro, né, são as mulheres que têm protagonizado luta no mundo inteiro, mulheres operárias, mulheres do campo, mulheres da cidade. Nós estamos rente com vocês para construir, de fato, políticas públicas e transformar a nossa vida, não só pela política pública, mas de forma organizada, né? Porque nós acreditamos que só a luta muda a vida, e eu quero agradecer a vocês por esse momento de exposição de qual é o nosso compromisso. Nosso compromisso aqui é com você, que está sofrendo todos os problemas, fruto de uma sociedade desigual, patriarcal, capitalista, né?
machista e LGBTfóbica. Nós estamos juntas nessa luta. Obrigado, professora. Parabéns pelo trabalho, que a senhora continue sempre em defesa da população aracajuana. Obrigada. Essa edição do Em Discussão fica por aqui. Muito obrigado por seu carinho, por sua companhia. E a gente se vê na nossa próxima edição. Até lá!